que a gente consegue se comunicar bem sem ler bastante? Eu vou confessar para vocês. Eu quis entrar nesse mundo aí da comunicação, do jornalismo, porque desde pequena, assim, era aquela que ficava admirada com as cores dos livros. E depois eu fui crescendo, adorava passear e visitar sebo. Uma coisa rara hoje em dia, né? Mas sempre fui essa pessoa antenada nas histórias, apaixonada. E eu entrei no jornalismo porque acreditei também que o jornalismo era uma forma de eu compartilhar as histórias das outras pessoas. O tempo foi passando e os livros foram cada vez mais entrando na minha vida. Tanto que você que está aqui é porque provavelmente já está aí com o Ouse Comunicar em mãos e se não está, vai adquirir. Mas, olha só, tem uma pessoa muito especial nessa vida que eu tenho certeza que gosta mais de livros do que eu e já deve ter lido aí muito mais. Seja bem-vindo, Elton. Muito obrigado, Anne. Fala a verdade. Apaixonado por livros? Muito. Eu tava vindo aqui no carro com a minha esposa falando pra ela que eu fui a criança quietinha que ficava querendo no meu cantinho lendo livro. Li muito quando eu era criança, eu adorava ler. Minha tia me incentivou a ler desde muito pequeno. Ela comprava. Tinha aqueles vendedores de porta em porta, sabe? Da Barça? Da Barça. Esses caras tinham um monte de livros. E minha tia falava que ele vendia um combo de 3 livros por R$10. Então ela me dava livro praticamente toda semana. Só que não rendia, né? Porque semana tem 7 dias, pô. 3 livros não rende na mão de uma criança que gosta de ler. Então eu tava sempre terminando os livros. Olha E só. fazendo minha mãe no sebo gastar dinheiro, comprar um monte de livro pra mim. Eu gosto de ler demais desde pequenininho. E eu sempre falo, é o que transformou minha vida. Tudo que eu fiz de bom, de alguma forma, saiu de alguma coisa que eu aprendi em algum livro. Então, ler é a melhor coisa que tem, não tem igual. Bom, e o Elton, além de um ótimo leitor, que vai compartilhar aí com a gente muito conhecimento, muitas histórias, é o esposo da Milene, o pai do Samuel e da Cecília de apenas 10 meses, né, 10 Elton? meses, tá? Quase fazendo um ano. Uau! E quem mais? Quem é Elton Luiz? Nossa, essa história é uma longa história. Já tem 30 anos, então tem muita coisa pra contar. Olha, vou tentar trazer o que é mais importante pra mim de quem sou eu. Ser esposo da Milene talvez seja a parte mais importante da minha vida, porque foi ali que tudo começou a mudar. Eu conheci a Milene no dia 22 de novembro de 2019. E foi numa época que eu estava muito em dúvida do que fazer com a minha vida. E eu estava perdido assim mesmo. E quando eu conheci ela, uma das coisas que estava acontecendo naquele momento era que eu estava tentando criar um negócio na internet. Tava meio que começando a febre da galera querer ter alguma coisa na internet. Acho que 2020 exponencializou isso muito. E aí eu tava com uma cabeça assim, eu vou ter que criar um negócio, tomar um rumo na vida, porque eu tinha me formado em 2016, não tinha encontrado o que eu queria fazer até 2019. Trabalhava meio mais ou menos, assim, pulando de galho em galho, pra lá e pra cá. E aí coincidiu que bem na hora que eu ia lançar o meu primeiro produto online, eu conheci a Milene. Então eu conheci ela e falei, cara, eu gostei, essa é a mulher da minha vida, então eu vou ter que virar um homem valioso para ela querer casar comigo, vou ter que fazer alguma coisa da vida. E ali, uma semana depois eu lancei meu primeiro produto online, aí vendeu, e daí naquele momento a minha vida começou a ganhar um tom de seriedade. Demorou, mas antes tarde do que mais tarde, vamos dizer assim. Então, eu diria que ser marido da Milene é a primeira coisa importante da minha vida. E aí, quando eu comecei a viver ali esse namoro, e foi um namoro à distância no começo, ela foi para a Escócia e eu fiquei na Itália. Então eu fui pra Itália atrás dela, entendeu? Uau. Porque era um lugar mais perto que o Brasil. Só que eu fui em 2020, então foi bem na época que tudo fechou e eu fiquei trancado dentro de casa. Mas quando eu fui ali, por causa do nosso relacionamento, eu comecei a levar a vida mais a sério, eu comecei a ler livros muito mais sérios e profundos e mais complexos, a gente pode chegar nisso em algum momento. Eu comecei a me converter pro catolicismo. Então, se tornou um segundo ponto importante aqui da minha história, que é eu descobri, depois que eu conheci a minha esposa, que eu precisava descobrir um jeito de me aproximar de Deus. E ali eu encontrei, através das vidas dos santos, eu encontrei o catolicismo. E esse é o segundo ponto. E aí a gente entra num próximo ponto, né? Que quando você encontra uma pessoa com quem ficar e quer construir uma família,
você já tem que deixar a vida um pouco mais séria, como eu estou repetindo. Aí, quando você encontra uma religião, aquilo dá um tom de certo e errado para a tua vida. O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Uhum. Por muito tempo na minha vida não tinha esse certo e errado. Certo e errado é relativo. Eu vou fazer o que eu quiser e se não fizer mal para ninguém, tá tudo certo. Mas a partir daquele momento começou a ter um caminho moral na minha frente que começou a aparecer. E isso fez com que todo o meu trabalho ganhasse um novo apreço. Eu descobri que eu não trabalhava mais para ganhar dinheiro. Eu trabalhava pela minha família e eu trabalhava por Deus. Olha. Minha mãe sempre falou desde muito pequeno que quando eu fosse trabalhar na minha vida, que eu deveria, além de trabalhar para ganhar dinheiro, porque o dinheiro a gente precisa dele, eu deveria trabalhar para fazer o bem. E ali, em 2020, que começou a virar essa chave. Então, respondendo quem sou eu sou um homem que casou com a Milene, teve 2 filhos, a gente tem 30 anos, então dá para ter muitos mais, seja o que Deus quiser, e que descobriu que dá para usar o trabalho para fazer um caminho de santificação e seriedade na vida. Eu posso trabalhar para pensar para além de mim, para fazer pelos outros, fazer o bem, e começando pela minha casa, depois pela minha vizinhança, depois pela minha cidade, para depois fazer isso para o máximo de pessoas que eu puder. E se Deus quiser que eu faça para 5 pessoas ou para 5 milhões, vai depender mais dele do que de mim. Mas eu vou fazendo com essa cabeça, essa ideia. Então eu acredito que isso resume um pouco de quem sou eu e como eu penso na vida. Isso com 30 anos, né, Elton? Só 30 anos, né? Com 30 anos. Eu que tenho aí 2 filhos, o Theo e o Dante, 12 e 8 anos, ouvindo você falar isso aos 30 anos, eu confesso para você, a gente continua tendo esperança no mundo e na vida e, claro, em Deus, porque hoje nós olhamos para essa juventude, né? Você é um jovem ainda, agora um jovem casado, mais sério, mas é um jovem, tem uma vida inteira pela frente. Que lindo isso, porque você reflete nessa sua fala os valores da sua vida, né? Você reflete quem você é, o que é importante. E certamente, gente, para quem não sabe, aí, ó, já vou deixar o arroba aí do Elton também para vocês seguirem, quase 400 mil, né? Seguidores nas redes sociais. Nunca entrevistei alguém com tanto seguidor, hein, Elton? Mas eu também vou confessar para você, a gente se conhece aí, né, um pouco, mas não temos aquela aproximação. Para mim, não é isso. Se você tivesse 4, 40 ou 400, eu faria o meu trabalho, seria do mesmo jeito e seria um prazer igual, porque para mim hoje isso não é o que importa, não é esse número, né? Mas é verdade, sabe? Eu hoje tenho muitos alunos e mentorados que estão nesse caminho de tentar construir um negócio. Eu chamo de construir um negócio, eu não gosto de chamar de crescer na internet. Porque a internet é um meio de comunicação. O teu negócio não está lá. O teu negócio ele está no mundo real. E eu falo muito para eles, cara, você ganhar seguidores não é o que faz o teu negócio. Tem muita gente que está pensando em ganhar seguidores, mas eles não estão construindo um negócio. O negócio é feito de algum serviço, algum produto que soluciona um problema e, portanto, entrega um valor para a pessoa, e de clientes, que é essa pessoa que vai adquirir o produto e o serviço. Vai comprar, né? E vendo vários dos meus alunos que têm 1.000, 2.000 seguidores e que têm muitos clientes, falo, não é o número de seguidores. Quando você começa a fazer um negócio, você está produzindo algum bem para a vida das pessoas. E é muito... A gente não para pensar, né? Eu fui palestrar ontem na igreja, né? Coisa que eu não fazia, nunca fiz na vida. E tinha lá umas 30 pessoas, se eu não me engano. E quando a gente olha para 30 pessoas ao vivo, a gente se dá conta, caramba, tem um bocadinho de gente aqui já. Eu fui uma vez numa palestra numa universidade, que eu olhei, tinha 500 pessoas na minha frente. Você fala, cara, isso aqui é muita gente. Aí quando você entra na internet, você fala, mas só tem 100 pessoas vendo o meu story, mas eu só tenho 1.000 seguidores. Acho que a gente perde um pouco desse contato com a realidade. E para pensar o que são 1.000 pessoas, entendeu? O que são 100 pessoas? Então, eu gosto de olhar para o número que não aparece. E o número que não aparece é o número de clientes, é o número de pessoas que conversaram pessoalmente com você. Olharam no seu olho, que olharam né? no seu olho. É o número, aquele número do faturamento, que não é aquele que fica aparecendo quando o cara fica falando que faturou 100 mil, 200 mil, mas é aquele que você está vendo ali no teu DRE, que reflete o serviço que você está fazendo. Porque eu gosto de pensar no faturamento como uma consequência do bem que você prestou. Então,
Não olho para ele por um valor em si mesmo, mas, cara, se eu perseguir prestar o bem, prestar um bom serviço para essas pessoas que compram de mim, esse número aqui vai mostrar isso daqui. Então, olhar o número de seguidores tende a te colocar no caminho errado, inclusive, porque você fica com uma sensação de que o que faz o negócio acontecer é ficar famoso. E eu já tenho muitas provas de que não é nada disso. Não, e tem quantas pessoas que tem lá, vamos dizer, 200 mil, 300 mil, a gente não sabe como elas chegaram, cada um escolhe o caminho para conseguir aqueles seguidores, mas ela não está o que ali vendendo, ela não está fazendo o negócio dela valer a pena para o número de pessoas, porque o número de pessoas que o mesmo que tem 10 mil faz. É isso aí. Porque se você tem 10 mil e vende para 500, faz uma conta lá. Você tem um produto de R$ 500, quanto você faturou? No mês, no ano, né? A conta mais... O pessoal adora 1 milhão, né? Uhum. Adora 1 milhão. A conta mais fácil do 1 milhão é R$ 1.000 para 1.000 pessoas. Pronto. Entendeu? Então, se você for capaz de criar algum tipo de produto ou serviço que ao longo do ano, imagina, ao longo do ano, são 12 meses, você me paga R$ 100 por mês, você me pagou 1.200 no ano. Então, se eu monto 1.000 pessoas que pagam R$ 100 por mês, ao longo do ano eu fiz 1 milhão. Então, não é um número absurdo de se pensar. Agora, também não é um número fácil. Não. Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Mas eu acho que é importante lembrar, né? São pessoas, não são números. Eu estava fazendo a quaresma de São Miguel, aí o Frei Gilson falava isso direto. Nossa, nós temos 500 mil pessoas aqui. É bom lembrar, não são 500 mil números, são 500 mil pessoas. E é isso que a gente tem que ficar pensando. Tá, se eu tenho uma pessoa na minha frente, eu já tenho a possibilidade de fazer alguma coisa boa para ela. E isso já pode fazer com que ela se transforme num cliente. Pronto, é por aí que você tem que começar. Trabalho pequenininho. E tem tudo a ver aí com o seu trabalho e o meu trabalho, porque eu falo como é que você vai conseguir, com essa uma pessoa, conquistar aos poucos ela virar o seu cliente. Através da sua comunicação. Sem dúvida. O que você comunica e a forma como você comunica isso vai fazer toda a diferença. Porque quantas pessoas falam de comunicação nas redes sociais? Quantas pessoas falam sobre construção de negócio nas redes sociais? Ou quantas pessoas, na época que você falava de livros, focava mais nisso, também falava de livros. Em cada esquina, a gente tem alguém que vai falar sobre o mesmo que nós. Mas a diferença está. O que eu falo reflete o que eu faço, reflete o que eu vivo. Então, o que você tem comunicado hoje nas redes sociais? Olha, foi muito bom que você disse isso, porque esse final de semana eu fiz um evento aqui em Maringá para um pequeno grupo de mentorados que eu tenho. E uma das palavras que ficou marcada para mim do evento foi coerência na comunicação. Olha. Então, imagina o seguinte, né? Se eu vou... A gente pegou a ideia de um corretor de imóveis de alto padrão. Esse cara, ele não pode ter um carro todo sujo e velho. Esse cara não pode ir de pijama atender. Tá, tô exagerando na metáfora, mas para mostrar. Tudo na comunicação tem que ter coerência. O que eu falo tem que ser coerente, que é o que você está dizendo. O primeiro jeito de buscar a coerência é: eu estou falando sobre coisas que eu vivo, sobre coisas que eu faço, ou que pelo menos eu já fiz. E eu falo assim: você pode falar sobre coisas que você já fez no passado. Você pode falar sobre as coisas que você está fazendo e você pode falar sobre os seus planos para o futuro, desde que isso apareça na sua comunicação. Então, eu vou voltar um pouco na minha história para te responder a tua pergunta. E geralmente eu sou meio prolixo para responder as perguntas, então talvez a resposta seja longa. Eu comecei falando sobre leitura. Por que eu comecei falando sobre leitura? Porque em 2018 eu estava lendo, já tinha alguns anos que eu estava lendo livros de negócios. E eu adorava o assunto negócio, porque eu tinha acabado de sair da universidade, eu fiz engenharia química, mas não queria trabalhar na indústria, ser um contratado de uma indústria. Então, se eu não quero para a indústria, eu quero ter um negócio, mas eu não sei como criar um negócio. Eu acho impressionante que a gente não tenha nenhum tipo de matéria ou nada que te ajude a criar um negócio na universidade, né? Mas esse não é um problema que eu posso resolver. Então, eu comecei a procurar um monte de livros. E eu comecei a gostar muito daquele assunto. Só que eu pensei, eu tô lendo um monte de coisa. Eu falei isso pra minha psicóloga na época. Eu leio um monte de coisas. Só que eu não consigo colocar todas em prática. Porque tem coisa aqui que eu teria que ter uma empresa com pelo menos uns 2, 3 funcionários aqui pra poder fazer o que o cara tá dizendo. Então eu acho que eu vou começar a contar o que tem nos livros pra ver se as pessoas que ouvem conseguem colocar em prática. E aí veja só que coisa, né? Lá em 2018, quando eu decidi começar a gravar os vídeos, eu queria falar de negócios. Só que eu não tinha negócio.
Eu não tinha construído negócio. Eu estava tentando fazer alguma coisa ali por um bom tempo, pulando de negócio em negócio, mas não tinha nada que eu pudesse falar, olha, eu vivi essa experiência, eu posso te passar ela. Então eu dei um passo para trás. A experiência que eu sei apresentar é a de ler o livro. Então Porque desde criança lia muito. Exatamente. Então, como eu leio os livros, eu posso mostrar o conteúdo dele, mostrando em qual livro que está e como eu aprendi. Então, eu posso falar como eu memorizei, como eu coloquei em prática, como é que aquilo ali eu decidi testar. Enfim, eu posso mostrar como eu interpretei, como que eu grifo o livro, o que eu escrevo para tentar me lembrar depois, como é que eu releio, porque tudo isso era parte da minha experiência. E esse foi o primeiro conhecimento que eu comuniquei. E olha só, eu não tinha pensado nisso, só penso nisso hoje. Na época eu pensei, eu tenho que falar de leitura porque é o que eu tenho, mas eu não pensei na palavra coerência. Era muito coerente com quem eu era naquele momento. Beleza, comecei a comunicar aquilo. Por causa disso, eu comecei a construir um negócio. Você vê, o primeiro produto que eu lancei na internet é um curso. Beleza, as pessoas estão acostumadas a ver curso online. Mas pouca gente sabe que o primeiro curso que eu dei não foi online, foi um curso presencial aqui em Maringá. Eu ia na Evoa trabalhar, que é uma espécie de uma aceleradora de negócios, né? E eu conheci umas meninas lá que elas eram da empresa júnior da engenharia de produção, da arquitetura. Eu não me lembro, alguma engenharia lá na UEM. E aí elas me contrataram para fazer um curso presencial para o time comercial delas. Esse foi o primeiro curso que eu dei. 8 aulas e eu falei, foram 8 semanas, uma aula por semana. Eu falei, cara, isso aqui é animal. Se identificou. Nossa, eu faria isso aqui pro resto da minha vida tranquilamente. Foi uma das coisas que me motivou a produzir conteúdo na internet. Porque se eu conseguir fazer isso hoje, em algum momento, eu vou conseguir fazer isso de novo. E eu sempre quis voltar a fazer o presencial. Olha, 2024, só agora que eu fiz o presencial. Uau! Sei lá, aquilo foi em 2016 ou 2017. Então são 6, 7, 8 anos depois que eu consegui fazer isso de novo. Então, eu poderia ter feito antes, mas foi só agora que aconteceu. Mas aquele foi meu primeiro curso e eu falei, isso aqui faz sentido, eu quero poder fazer mais vezes. Depois eu fiz um segundo curso, olha só que coisa. Antes de fazer na internet ainda, eu dei um curso presencial para pessoas que queriam estudar para a Ancor. A Ancor é o certificado para você virar assessor de investimentos. Nossa. E aí eu fiz uma amizade com um cara que tem uma assessora de investimentos, que é o Hélio, e ele queria trazer pessoas para dentro, só que elas precisavam passar nessa prova primeiro. E aí a gente conversando, ele vendo que eu gostava de estudar e ensinar. Aí o que eu fiz? A gente combinou, eu estudei para a prova, passei na prova, e daí eu fui dar aula pro pessoal. Eu só passei a prova para isso. E aí eu fui dar aula para eles. E aí deu certo, era uma turma de 6 pessoas. Cara, um dos alunos ali, ele tá até hoje lá e ele é um dos melhores assessores que tem lá. Muito legal. E depois disso que eu fui entrar na internet. Então, comunicando como ler livro. Então, o meu primeiro curso foi como ler um livro. Era como você interpretar um livro, aprender, entender o que tem nele. Enfim, todas as etapas que envolvem a leitura. Só que eu consegui construir algumas coisas ao longo desses anos. Então, de 2018, passei de 2018 até o final de 2019, quase 2 anos sem vender nada. E eu só fui vender no final, dia 29 de novembro de 2019, minha primeira venda. E daí, de 2019 a 2022, eu consegui construir algumas coisas. Uma delas foi uma pequena audiência. Eu tinha 60 mil seguidores, mais ou menos, ali no meio de 2022, no Instagram. E eu já tinha feito amizade com várias pessoas que estavam naquele meio produzindo conteúdo também. E essas pessoas começaram a me perguntar o que fazer. Porque elas viam que o meu conteúdo funcionava. Muito engraçado. Em 2022, eu viralizei um monte de carrossel. Carrossel é aquele conteúdo do Instagram que você vai passando pro lado. É muito difícil viralizar carrossel. É quase impossível fazer isso hoje em dia. É o Reels, né, que viraliza. Só que meus carrosséis tinham 2 milhões de alcance, 3 milhões de alcance. Foi uma coisa meio doida, assim. E eu saí de 60 mil seguidores para 150 naquele período. Foi um mês. E o pessoal que já estava me perguntando como fazer se interessou ainda mais. Então eu comecei a ensinar meio os amigos, assim, por trás das câmeras, como que eu estava fazendo. E começou a dar certo para eles. Porque a habilidade que eu acredito que eu desenvolvi foi a de comunicar. E comunicar, você pode se comunicar igual a gente está fazendo aqui, falando, ou se comunicar escrevendo. Engraçado, né? As pessoas falam que não querem aparecer na internet, muitas. Mas eu falo o seguinte, tá, tu pode não botar teu rosto na frente da câmera, mas quando você escrever, tu já está se mostrando. Sim. As pessoas vão ver tuas opiniões, coisas que você pensa. Então,
estar na internet é se expor necessariamente, a não ser que você vá fazer o trabalho para outra pessoa. Não, eu vou cuidar das redes sociais da Dani. Aí beleza, aí eu não apareço. Mas a partir do momento em que eu começo a colocar os meus textos e falar que são meus, eu já estou aparecendo. Então, eu aprendi a comunicar, as pessoas começaram a perguntar isso. E eu fui ensinando elas. Ali no final, no meio ali, agosto de 2022, foi quando eu fui migrando da leitura para estudos e para uma parte meio produtividade, um pouco de desenvolvimento pessoal, porque era o que estava acontecendo na minha vida. E acho que isso é uma parte bem importante da resposta que eu estou te dando aqui. Porque meu filho nasceu no dia 29 de janeiro de 2022. E quando ele nasceu, eu não sei como é que foi você com o seu primeiro filho, mas o primeiro filho é uma mudança radical na vida. Você não está preparado para aquele negócio. Então, a minha vida virou uma bagunça durante 3, 4 meses. Eu falo que os primeiros 3 meses é sobrevivência. Você não tem que tentar ser produtivo. Cara, sobreviva. Isso é porque você é o pai, hein? Mas então, a minha esposa fez uma cesárea que tava indo para um parto normal, mas aí virou uma cesárea. Ela teve uma complicação na cesárea. Nossa. Ficou mais 2 horas na sala de cirurgia. Ela não viu meu filho nascer, porque ela teve que ser sedada até desmaiar. Foi uma bagunça. Tenso. E depois que a gente saiu do hospital, ela piorou em casa, tivemos que voltar para o hospital. Foram 2 meses ali, os primeiros 2 meses foram muito complexos. Aí o que aconteceu? Minha vida virou do avesso, né? Mas tudo bem, é parte da vida. Um belo dia, a gente foi lá, batizou meu filho, eu fui olhar as fotos do batizado. E eu olhei pra mim na foto do batizado, eu tava assim, ó, Acabado. Destruído. Eu falei, meu Deus do céu, eu não posso estar assim, entendeu? Eu tenho um filho que vai ficar olhando pra mim ao longo da minha vida. Então eu tenho que dar um jeito de, mesmo que eu esteja acabado, cansado, eu tenho que me fortalecer de alguma forma para ele me observar e aprender uma coisa boa. Ele vai pegar as coisas ruins também, não tem o que fazer. O Fulton Sheen tem uma frase que um amigo meu me disse, que é: os vícios dos filhos são filhos dos vícios dos pais. E eu não sabia essa frase na época, mas era isso que eu estava pensando naquele momento. Cara, eu preciso melhorar porque o meu filho vai ficar me olhando. Então, o mínimo de vícios que eu puder ter, que não vai ser 0, eu vou fazer para ter. E eu comecei a mostrar esse plano de mudança no meu Instagram. Então, eu comecei a fazer story e post contando o que eu estava fazendo. O que você estava vivendo. Por exemplo, eu acordava, quando ele nasceu, a gente estava acordando 8h30. Eu entrava no trabalho 9 horas, então eu estava acordando 8h30. Dava tempo, mas era tarde. Eu falei, eu quero acordar mais cedo. E eu fui mostrando o meu plano de sair de 8h30 para 5 da manhã. Por que eu queria acordar às 5 da manhã? Porque 6 horas o meu filho acordava. E depois que ele acorda, já não dá pra fazer muita coisa. Então eu queria das 5 às 6 poder estudar. Coisa que eu não tava conseguindo fazer muito. Então eu fui mostrando isso. Aí eu fui mostrando, olha, eu tô ficando meio pansudinho aqui. Eu vou voltar pra academia pra ver se eu dou uma emagrecida, dou uma melhorada no meu corpo. E eu fui mostrando isso ao longo do ano. Então, eu comecei a mostrar mais ou menos em março. E ali em agosto, igual eu tava dizendo, foi quando eu fui mudando pra estudos. E o pessoal começou a me perguntar: mas como é que você tá tão disciplinado que você consegue acordar às 5 da manhã? Como é que você tá tão disciplinado que você consegue ler o livro aí? Como é que você tá tão disciplinado que você consegue ir na academia? E, bom, eu comecei a contar o que eu tava fazendo. E dali até mais ou menos março de 2023 foi o que eu fiz. Eu mostrava as coisas que eu tava fazendo, mostrava muitos livros que eu tava usando, porque eu sempre tirei coisa de livro. Sempre tem algum livro que me ajudava a solucionar um problema que eu não conhecia. Você vê que coisa doida. Eu falo isso e o pessoal dá muita risada. Quando eu conheci minha esposa, um amigo meu tinha me indicado um livro. Ele se chama O Livro Negro da Sedução. Olha como é que é. O livro é uma pira. Esse livro é muito engraçado. Por quê? Porque esse cara, ele vai usar um negócio meio Freud, psicanálise, pra você conseguir conquistar uma mulher. E eu falei, beleza, eu li o livro. E 2 dias depois eu conheci a minha esposa. E aí eu falei, eu vou testar essa teoria desse livro desse cara aqui. Que ele falava que tinha que chegar na mulher de um certo jeito e não sei o quê. E deu certo, entendeu? Aí, ó, gente, pra você que tá ouvindo aí e ainda tá querendo seduzir, repete aí o nome. O Livro Negro da Sedução. Eu nem sei se esse livro existe. Ele me passou um PDF. Não tinha ali esse livro pra comprar em lugar nenhum. Mas deu certo. Cara, e deu certo. Eu casei, veja bem. Então, então assim, isso é pra mostrar. Realmente, eu sempre vou atrás de alguma coisa, de algum livro, pra tentar resolver um problema novo que surge na minha vida. E eu fiz isso até 2023. Só que em 2023... eu entrei num burnout, assim. Esse é um lado, vamos dizer assim... negro. É o lado negro da internet, sabe? Você pode entrar numa rotina
muito predatória, que você não para de trabalhar nunca mais. E eu acho que isso se dá por diversos motivos. Um deles é que o celular ele é mesmo viciante. Se você parar para pensar bem, a partir do momento que você começa a mexer no Instagram, mesmo que seja para postar conteúdo, você começa a mexer para olhar. E quando você vê, você já está gastando 2, 3 horas naquele negócio sem nem ter percebido que você fez isso. E fica sempre... Às vezes você não gasta tipo 1 hora consecutiva, mas aquela pausinha, pô, vou na fila do banco, Instagram, vou fazer uma pausa aqui Na entre padaria, um trabalho e vou no outro, Instagram. Então tudo começa a virar Instagram. Vou no banheiro, Instagram. No banho, o cara tomando banho com o Instagram ali na frente, o cara mexendo, porque o celular agora pode mexer enquanto você toma banho, né? Não vai dar nada se ficar um pouco molhado. Então, esse foi um dos pontos que começou a me cansar muito do trabalho. Um outro ponto é, você tem que criar conteúdo constantemente. Eu falo, não tem jeito. É uma atividade do teu trabalho. Imagina que você vai ser um padeiro. Todo dia você vai ter que ir lá fazer pão, pô. Você vai ter que ir lá bater a massa, botar farinha, sei lá o quê. Na internet não tem. As pessoas querem... como é que eu cresço sem produzir conteúdo todo dia? Eu falo, não sei. Eu não sei mesmo. Todo mundo que eu conheci... A receita não chegou para mim ainda. É isso. Eu cresci... Conteúdo todo dia. As pessoas que eu conheço, conteúdo todo dia. Não tem, cara. Todo mundo que cresceu e cresceu onde eu acho que dá pra chegar, é muito conteúdo. E essa é uma pergunta, falando, né, da parte da comunicação. Porque criar conteúdo, independente do formato, seja no carrossel, que funcionou bem pro Elton e que ele ensina, seja num vídeo, que para mim hoje é a ferramenta mais prática ali, porque você grava, eu mesmo ligo, às vezes, no improviso ali. Exato. Porque eu trago do jornalismo, né? Lá você tinha que improvisar. Chegava a notícia e eu tinha que falar, olha, aconteceu isso tal agora, então é muito meu. Eu vou fazer uma abertura da palestra, daí eu não vou, às vezes, com aquilo tudo certo. Eu ensino para quem tem o medo, não consegue ainda estruturar, planejar, ela tem que organizar. Mas com o tempo, se você sabe o que você quer falar, o objetivo, você liga a câmera e fala, não é? Mas eu falo isso direto, pô. Esse que eu mais falo para as pessoas. Eu falo assim, eu tenho uma filosofia de vida desde o primeiro dia da internet, que é, eu vou estudar o máximo que eu posso, eu vou confiar que na hora que eu der play na câmera eu vou ter o que falar. E é engraçado, porque alguns dos primeiros vídeos que eu gravei no Next. É mesmo, a gente tem que contar essa história que a gente se conhece do Next, né? A gente se conhece do Next. E alguns primeiros vídeos que eu gravei lá. E na época, quem me ajudava a gravar era a Elô. Uhum. E ela botava pra gravar e eu saía falando do livro. E ela falava assim, como é que você faz isso? Cara, eu li o livro, entendeu? Então, se eu li o livro, eu vou conseguir falar. Perfeito, Elton, porque se a pessoa, ela conhece, ela tem o domínio, qual é o medo? Todo mundo vai gostar? E daí, se tiver algum que não gostar, vai gostar com você, principalmente nas redes sociais, quem se conectar com aquilo, quem vê algo muito igual ao que ele pensa, ou às vezes muito diferente, fala, olha, esse cara pensa diferente. Eu gosto de ouvir pessoas que trazem, né, uma nova visão. Eu não fico criticando, nossa, mas olha o que ele pensa, olha. Aí vai lá e compartilha para falar, mal. Gente, compartilha para falar, olha, esse aqui pensa diferente do que eu, né? Então, assim... Tem essa pegada de que se você sabe o conteúdo, às vezes você vai gaguejar, às vezes não vai estar do melhor jeito, mas se você tem a essência, tem a verdade, você vai conseguir se comunicar. Essa é uma das bases lá que eu uso no Ouse Comunicar. Conheça, estude, entenda do que você fala. Se alguém me convidasse para um podcast, vai falar sobre células-troncos, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Gente, eu não vou falar, né? Não é minha praia, eu não sei. Por quê? Eu vou lá, vou passar vergonha. Mesmo que eu estudasse, eu teria que ficar quantos anos estudando? Mas vai falar sobre comunicação? Então, essa eu acho que é uma dica para quem está nos ouvindo e que quer melhorar a comunicação, né? Sem dúvida, sem dúvida. A substância do teu conteúdo é o teu conhecimento. E se você domina aquele conhecimento, você é capaz de improvisar. Agora, gaguejar, vício de linguagem, isso é treino. Você vai aprendendo com o tempo, você vai melhorando isso daí. Você vai aprendendo a fazer a pausa na hora certa. E acho que é um treino infinito. Eu sempre posso melhorar a minha comunicação. Eu sempre posso melhorar meu jeito de falar. Eu sempre posso melhorar a minha escrita. Você falou de jornalismo, né? Um dos livros que eu tô lendo hoje é um livro que chama Como Escrever Bem, que é um guia de escrita jornalística. E é um baita de um livro. Pra quê? Pra melhorar a minha escrita, que toda vez que eu melhoro, ela ainda parece ruim. Então é infinito, é um processo que não acaba nunca mais. Então, eu vejo muito isso, assim, as pessoas, quando elas têm medo, ou elas têm medo porque elas estão
de fato, tudo bem, é uma barreira que ela tem que vencer de comunicação, mas muitas têm medo porque elas estão falando a coisa errada. Elas estão tentando comunicar algo que elas não têm ainda. Que elas não vivem. E aí volta no que você Exatamente. falou, a coerência entre o que eu vivo, o que eu acredito, porque quantas pessoas estão ali falando ou querendo mostrar o carro, né? Virou febre, né? Tem que mostrar o carro, tem que mostrar eu lá na lancha. Ela tá fazendo, mas na verdade nem aquilo faz tanto sentido para ela. Então você comunica não só na fala, no que você mostra, na roupa que você veste. Eu adoro. Eu desde sempre gosto de uma alfaiataria, eu me sinto bem, porque eu dei aula, gosto das palestras, então eu venho aqui hoje, eu sei que o Elton é mais descolado, então eu poderia até vir com uma camiseta para integrar, mas esse é o meu Mas jeito. é você, é Sou eu, isso. por que eu vou vir aqui com uma camiseta? É claro, eu vou me conectar com você de outras formas, só que as pessoas vão ali comunicar o que elas não vestem são. um personagem. É igual eu Isso. falo. Fica bom você andar de terno bem vestido? Sem dúvida. Mas eu nunca fui assim. Sim. Então, não faz sentido. Eu conheço várias pessoas que ela compra o produto do high ticket, não sei o quê, e a primeira coisa que ela faz é comprar um monte de terno e mudar. Só que ela fica aquela coisa engessada. Tem um cara que aparece de terno na câmera e você vê que é dele. Ele é assim. Uhum. Ele é um cara que anda de terno, ele é um cara que se veste bem. Assim, eu sempre fui um cara que vestiu, agora eu falei pra minha esposa, eu sempre vesti camiseta, mas agora eu falei, nossa, eu tô na onda dessas camisetas meio oversized, porque é muito confortável, entendeu? Então eu quero ficar com elas mesmo. E isso é muito importante, a gente tem que entender que tudo comunica. A roupa, o jeito de falar, a substância da fala, o que você mostra ao teu redor. Só que se tudo tiver coerência, encaixa. Se não tiver coerência, sempre fica uma coisa que talvez as pessoas não sabem dizer, mas um negocinho. Ela não compra, ela não vai virar teu cliente, ela não vai te acompanhar. Realmente, ela não sabe dizer porque falta uma peça no quebra-cabeça. Olha aquilo como um quebra-cabeça. Falta uma peça, né? Porque se o quebra-cabeça está completo, se você se identifica, você fala, opa, isso é para mim, né? E ela pode não saber dizer por que ela não se identifica, mas muitas vezes é algum pedaço de incoerência, ou é porque tá faltando você mostrar alguma coisa mesmo, do tipo, a nossa personalidade, ela tem que ser vista, tem um cara que dizia assim, como que 360 graus. Eu preciso falar um pouco da minha família, mas eu não vou ficar falando de como criar os filhos, que é uma coisa que eu não sei muito bem, tô tentando descobrir com meus filhos. Mas eu preciso mostrar que eu tenho uma família e que é parte de quem eu sou. Do mesmo jeito que eu preciso mostrar um pouco do que eu penso sobre a minha religião. Não é porque eu quero pregar a religião e tentar usar. Não, é porque isso tudo vai formando quem é o Elton. Então eu faço tudo isso, mas sempre com o centro no que eu estou ensinando. Que eu volto na pergunta que você me fez, no início. Que eu estou longamente respondendo aqui na nossa conversa, que é o seguinte. Eu hoje ensino a construir um negócio porque foi o que aconteceu em 2023 comigo, que foi refazer todo o meu negócio. E aí para responder isso e fechar essa pergunta finalmente, eu vou usar uma coisa que eu aprendi com um amigo meu, psicólogo, que ele disse assim, todo conteúdo na internet que você cria e fica bom é a resposta a uma crise. E eu fiquei pensando nisso por muito tempo. Ele me falou disso no final de 2023. Tanto que eu tenho um vídeo no YouTube falando sobre isso no meu canal, só sobre como eu transformei essa ideia da crise numa coisa prática. Mas em 2023 eu vivi uma crise, que foi um burnout, porque eu tinha transformado minha empresa numa coisa que eu ainda não estava pronto para ter. Então eu contratei 10 pessoas, eu enchei bastante a empresa, só que a minha rotina se atropelou inteira, porque eu não sabia gerir direito aquelas pessoas e eu passava o dia inteiro em reunião e respondendo o que elas tinham que fazer. Então, ao invés de ter menos trabalho burocrático, eu passei a ter mais trabalho burocrático. Eu comecei a trabalhar das 6 da manhã à meia-noite. Trabalhando, e a coisa não rendia, porque o dinheiro que eu fazia antes na empresa dava para minha vida, guardar um caixa na empresa, tranquilo. De repente, aquele mesmo dinheiro já não dava nem para usar na minha vida, porque eu estava gastando tudo em bancar a empresa. E aí eu falei, cara do céu, o que está acontecendo? E eu tive vamos dizer assim, uma faca que entrou dentro de mim quando a minha esposa falou, você trabalha dentro de casa e não está vendo teu filho. E daí eu me liguei que eu estava indo completamente contra tudo que eu pensava. Porque eu pensava, o trabalho é para minha família. Agora, se eu trabalho em casa e sequer vejo meu filho, tem alguma coisa muito errada. Porque eu tô dentro de casa, pô, entendeu? E aí me veio a imagem de um cara que eu encontrei na academia. Eu nem sei o nome dele.
Tava um dia na academia saindo e um cara pediu pra ver meu carro, porque ele tava pensando em comprar um carro igual, que eu tenho um carro 7 lugares, né? Vai que chega mais criança aí, já tem 7 lugares no Tá carro. garantido. E ele queria ver um carro 7 lugares. E daí, tá, mostrei o carro. E aí ele começou a contar um pouco da vida dele. Ele disse o seguinte, olha, eu fiz tudo pela minha filha na minha vida. Minha filha tem 12 anos e agora eu já tenho um apartamento em Gramado, uma casa na praia, é tudo pra ela. Só que eu não vi ela crescer. Ele soltou essa, assim, no meio, assim. Só que eu não vi ela crescer. E aí cara, aquilo na minha cabeça fez um... É isso, entendeu? Eu não quero deixar isso. casas e apartamentos ou eu quero participar da vida do meu filho? Olha, pra mim não tem comparação, entendeu? Participar da vida do meu filho vale todas as casas do mundo. Então, quando a minha esposa falou aquilo, eu lembrei disso, eu vivi uma crise. Eu preciso mudar alguma coisa no meu negócio. E foi ali que eu mudei tudo. Eu demiti todo mundo. Eu fiz um e-mail, eu mando e-mail pra todo mundo que me segue. Eu fiz um e-mail dizendo, eu demiti minha equipe. Não é a melhor coisa de se fazer, demitir as pessoas é ruim, não é um processo gostoso de fazer. Desconfortável. É desconfortável, tem gente que precisa daquele dinheiro, enfim. Eu demiti todo mundo e comecei a estudar outras coisas. Falei, eu preciso estudar soluções. Aí eu fui encontrando algumas coisas na internet até eu chegar nos livros. E tem 2 livros muito interessantes, que eu sempre indico esses livros. Company of One, só tem em inglês, esse livro não tem em português. E Oversubscribing, que são... O Company of One é um livro que te ensina a construir um negócio de uma pessoa só. One Person Business, que é o que eu venho falando desde então. E eu gostei daquela ideia. Olha, esse negócio de uma pessoa só ele, por um lado é marketing, por outro lado é uma compreensão de negócio diferente. Ele é marketing porque eu falo, você pode não fazer sozinho. Ele mostra vários negócios que são 4, 5 pessoas. Só que como essas pessoas são contratadas, vamos dar um exemplo bem brasileiro, elas não são CLT, elas são PJ ou freelancer. Ele diz que a tua empresa é só tua. De fato, a empresa é só tua. E você não tem funcionários porque eles não estão na folha de pagamento. Mas é um negócio enxuto, com pouquíssimas pessoas que consegue ter uma escala financeira muito alta. Com a internet, a gente está vendo muitos desses negócios. Caras que têm software, caras que têm SaaS. Software as Service. Que tem 2 caras e os caras têm, sei lá, um faturamento de 1 milhão por mês. Então, existem esses negócios muito enxutos e com muito faturamento e muito lucro, inclusive. E aí eu olhei aquilo e falei, cara, é isso. É isso. Eu quero Essa fazer o meu vida. negócio virar isso daqui. Porque os exemplos todos que ele dava, eles sempre giravam em torno do cara poder aproveitar com a família, do cara poder viajar para onde ele queria, que não é o meu caso. Com bebê eu não vou ficar viajando, mas eu quero aproveitar com a família. Então, tinha exemplos para vários desejos de vida, vamos dizer assim. E eu olhei aquilo e falei, isso faz todo sentido. E eu usei por muito tempo, uma das coisas que ele ensinou ali, que ele falava assim, todo mundo tem um piso financeiro, né? Eu preciso de 3 mil reais, eu preciso de 10 mil reais. Todo mundo tem um piso. Assim, se eu ganhar isso aqui, eu consigo pagar minhas contas. Mas ele falou assim, quase ninguém tem um teto. E aí, por que essa ideia do teto é uma ideia que, ela para mim é fenomenal, que é o seguinte, se você bota um teto financeiro, você não trabalha mais para sempre fazer mais dinheiro. E se você para pensar, a gente trabalha para fazer mais dinheiro indefinidamente. O dinheiro não acaba. Você ganha 5 mil, ganha 100 mil, ganha 200 mil, ganha 1 milhão. Você pode ganhar mais. E você pode gastar mais também. Então você pode ter o carro de 30 mil, carro de 100 mil, carro de 500 mil. É infinito essa busca. Então, qual que é a ideia do teto financeiro que ele apresentava? Cara, bota um limite, que é até onde você trabalha. E dali em diante, você não se preocupa mais com isso. E eu gostei disso porque, primeiro, eu falei, legal, eu vou botar um limite. E quando eu chegar no limite, o que eu vou fazer, ao invés de tentar fazer mais, é trabalhar menos para ganhar a mesma coisa. Então, vamos inventar que fosse, 10 mil reais. Então, eu fiz 10 mil reais trabalhando, 8 horas por dia. Tá, como é que eu faço 10 mil trabalhando 4? Como é que eu faço 10 mil trabalhando 2? Foi a primeira coisa que eu pensei. Depois eu pensei, ok, cheguei em 10 mil. Eu posso fazer mais? Tudo bem, só que agora eu não vou mais fazer pelo dinheiro em si mesmo. Agora eu vou fazer por um outro motivo. Então, eu já bati meu teto. Eu não vou dormir preocupado com o dinheiro que está entrando. Eu vou dormir preocupado com esta outra razão de trabalhar. E aí, o trabalho entra muito mais no sentido que eu estava te falando aqui no começo do que no sentido de só fazer mais dinheiro. Então, toda essa filosofia que eu fui aprendendo por trás dessa ideia de um negócio de uma pessoa só, me chamou muita atenção, me encantou os olhos. Eu comecei a estudar isso. E começou a dar certo. Foi assim, no mês seguinte, eu já estava aumentando o faturamento e com metade dos custos.
Eu falei, isso faz sentido. Por quê? Porque eu otimizei todos os processos. Eu vi que tinha um monte de coisa que eu estava pagando alguém para fazer. Eu podia fazer sozinho em muito pouco tempo. E eu fui arrumando as minhas ofertas. E aí, com isso acontecendo, o pessoal começou a me pedir. Beleza, conta aí, como é que tu tá fazendo esse negócio? E aí que eu comecei a comunicar isso. Que é a ideia de você construir este negócio super enxuto dentro da internet, porque é onde eu cresci, é onde eu construí o meu negócio. Daí que eu falo, ver um slogan de um mentor que me deu, que foi o Robert, que é um negócio, uma pessoa, R$1 milhão. R$1 milhão é a parte para chamar a atenção das pessoas. Porque na internet vende, né? A gente também vende. tem que Só colocar. que a ideia é essa, um negócio e uma pessoa. Um negócio e uma pessoa. E você conseguir trabalhar para o que importa. E teve uma aluna minha que é copywriter que eu acabei contratando, ela é fenomenal, é a Sami. E eu contratei ela para fazer minha página de vendas do meu produto. E ela colocou um slogan que eu gosto muito, que é eu te mostro como construir um negócio lucrativo sem deixar o mais importante da sua vida no prejuízo. Que era a minha filosofia. Eu não posso não ver o meu filho com a desculpa de que eu tenho que trabalhar. Trabalhando. E eu lembrei do meu pai na época também. Porque meu pai, ele tenho certeza que ele ganhava menos dinheiro do que eu ganho naquela época. E ele me via todo dia e brincava comigo por muito tempo. Ele chegava do trabalho 6 e pouquinho, ele é corretor de seguros. Então o negócio é dele, às vezes chegava um pouco mais tarde. Mas a gente jogava bola, corria, ia pro parque, na catedral, não sei o quê. E ficava comigo 2, 3 horas ali até eu dormir. Então, se o meu pai, que fazia menos dinheiro que eu tô fazendo, tinha tempo, eu não tenho nenhuma desculpa falar, eu preciso trabalhar para ganhar mais dinheiro. Não, eu preciso ficar com meu filho. E aí eu fui... Isso mudou completamente o meu relacionamento em casa, tudo. E é o que eu comunico hoje, portanto, é isso. Que é como construir um negócio. E um negócio de verdade. Não como vender um curso hoje, ficar rico e acabou, entendeu? Lê um livro, monta um curso de qualquer jeito, o importante é ganhar dinheiro e acabou. Esquece. Um negócio que dura. E eu gosto muito da ideia do longo prazo. Um negócio que vai sobreviver 5, 10, 15, 20 anos. Porque isso vem daquilo que eu percebi lá dando aula para o pessoal da empresa júnior. E eu farei isso pro resto da vida. Então eu quero construir um negócio que dure pro resto da vida. Gente, vocês ouviram aí quanto conhecimento? Fiz uma pergunta pro Elton, a gente bateu aqui esse bate-papo gostoso, mas toda essa jornada, essa trajetória é muito linda. E ela foi o quê? Um processo realmente, né, Elton? Começou lá com os livros, com a gestão do tempo, produtividade, e foi chegando para construir um negócio baseado nos seus valores de vida. Então, o que você que está aí nos ouvindo anda comunicando na sua vida offline, aqui no tete a tete, se você está dentro de uma empresa ou se você é empreendedor, empresário, e nas redes sociais. E é nesse ponto que eu acredito que a gente tem a liberdade, né? Quando você faz isso, porque senão você realmente vira escravo das redes sociais. Porque quando você tem essa liberdade, quando você encontra algo que faz sentido, não é sofrido vir aqui se comunicar. Não é sofrido ir lá transformar um carrossel. Eu sei que você também fala nisso, né? Pega um carrossel, faz aquele conteúdo, transforma no carrossel, no vídeo no YouTube, na carta do e-mail. Você vai fazer um stories, o mesmo conteúdo, você pode o quê? Variar o formato da sua comunicação. E eu quero também contar, depois quem for aí seguir o Elton, eu não consigo ler todas, mas eu li já várias, que as suas cartas por e-mail. O e-mail ainda funciona, Elton? Sem dúvida, eu amo. Para mim, você responde, mas eu também respondo. Porque ali é o storytelling, né? Cada dia você vai virar um livro? Estou fazendo um livro. Conta isso aí, então, para nós. Não existe nenhum livro em português sobre one person business, um negócio de uma pessoa só. Então, eu comecei a escrever um livro com a minha experiência e as coisas que eu estudei hoje. E aí eu falei, eu tenho que botar o primeiro livro disso no Brasil, porque não tem. Só tem em inglês. Então, sempre que eu indico os livros, muita gente não consegue ler. Porque não tem o inglês. E aí eu, inclusive, falei, eu tava procrastinando escrever o livro. Então eu falei, cara, quer saber? Eu vou me obrigar a fazer isso. E eu estou escrevendo uma carta por dia, não é todo dia, porque eu não consigo, mas cada carta agora está sendo um capítulo do livro que eu estou enviando. Eu posto essa carta no Substack e mando por e-mail. O Substack é uma rede social
ela é basicamente texto. Ele já tem vídeo e tal, mas o povo que tá lá ainda tá lá pelos textos. Então, o mesmo post que vai lá, ele vai por e-mail. E é isso que eu tô fazendo. Escrevendo quase todos os dias um capítulo. Me obriguei a isso, senão não ia ter jeito. E eu te perguntei isso porque eu acho que você mandou esses dias, essa semana, aquela carta pro seu filho, falando, obedeça, né, o pai, para quem tem mentor, e contrata um mentor e não faz, né? Eu achei muito interessante porque nós que temos mentorados, né, a gente torce muito pelos mentorados, você está ali para entregar o melhor. Mas se a pessoa não está disposta, se a pessoa não fizer, se a pessoa não acreditar no que você está falando, não vai ter resultado, né? E aí, só complementando, quando eu li essa carta, esse e-mail, eu falei, gente, isso daqui, será que o Elton vai colocar isso num livro? Porque é bacana a forma como você comunica, tem o aprendizado, tem ali a essência, mas não é chato, né? É um texto, você está lendo, mas só aí você dá uma, sei lá, eu vejo assim, dá uma bronquinha ali, pega no pé aqui, né? Dá uma cutucada e faz a pessoa refletir. Então, era para isso. E se vai virar um livro, eu já quero ser aí essa leitora. Né? E essa carta, ela é uma carta pro Samuel, porque eu falei na primeira delas. O livro que eu li que me inspirou a escrever desse jeito é um livro assim, chama The Bottom Letters. E esse tem em português, para quem está nos ouvindo? Não tem em português. Lá, ó. É um livro de um copywriter que ele escreve. Ele foi parar numa prisão, beleza? Foi preso. E ele escreve pro filho dele de dentro da prisão, ensinando o filho dele a ser copywriter. Então, eu achei muito legal. Que toda a carta é lá Dear Bond, que é o nome do filho dele. Eu falei, cara, vou fazer igual. Querido Samuel, cada capítulo vai ser uma carta pro meu filho. E o que é interessante, que eu acho que ao ensinar o meu filho, e eu dou um puxão de orelha aqui, cutuco ali, não dói tanto no cara que tá lendo. Ele sabe que é importante pra ele, mas não fica um negócio chato de eu falar, ó, você que tá lendo aí, obedece o teu mentor. Então, achei que ficou um tom legal, assim, meio indireto, que ajuda a pessoa a abrir um pouco as defesas pra ouvir aquelas coisas, sabe? A filha é Cibele? A minha filha é Cecília. Então, e depois o segundo livro Exatamente. vai ser Isso Querida mesmo. Cecília. E eu falei, agora eu arrumei um compromisso. Vai ter que ter mais um filho. Cada filho que eu tiver vai ter que ter um livro novo. Vamos fazer então assim, para quem está nos ouvindo, eu comecei muito aqui falando de livros. Eu conheci, né, eu e o Elton aí nos conhecemos lá no Next Cowork. Até hoje eu tenho o Next, ele está ali uma unidade bem reduzida. Foi também esse período de pandemia que fez a gente fazer essa transição, passar, mas está ali, está convidadíssimo. E eu não esqueço do primeiro clube do livro dentro do Next, né? O Next Cowork é o meu negócio aí junto com o meu esposo, é o nosso negócio familiar. E eu, como sempre, gostei de ler livro, mas eu não tinha o tempo. Eu falava que dentro dos projetos que eu gostaria de ter para ajudar pessoas, e nem sempre precisa ser a gente. Nós temos parceiros, né? E a Elo estava lá, te conheceu em algum momento da vida, e junto com a Elo, o Elton, aí... Ô, Elo, você podia ouvir aí nosso podcast depois, né? Criaram, então, o primeiro clube do livro dentro do Next. Gente, eu tinha muito orgulho para falar, não, vai lá, tem um clube do livro, né? Então, era uma moçada, foi muito legal. mas foi ali, né, um momento, então, que a gente se conheceu. Gratidão até hoje, né, por esse momento, por quando a gente se conectou lá, e sempre você com a história dos livros. E eu queria te falar, então, isso. Para quem está nos ouvindo, tá, mas esse cara entende tanto de livro, já falou que ele lê livro de santo, já lê livro em inglês. A pessoa hoje que quer aprender sobre negócios, aí, vamos dizer, qual livro você indica? Então, eu vou falar aí um assunto, um tema, e você dá a sua indicação aí. Eu vou indicar 2 livros para ela aprender sobre negócio. Um em português e um que, infelizmente, só tem em inglês. Bota lá, será que o chat GPT não traduz? Talvez tenha alguma tradução que eu não conheço. Em português não é nem tanto sobre negócio, que é a única coisa. Porque esse livro... Esse é o conhecido, o outro é meio desconhecido. Esse livro foi transformador para mim. Eu vejo que muita gente perde o seu negócio de mão, deixa o negócio quebrar, enfim, não faz funcionar porque ele dispersa demais a atenção. A energia. Então, a ideia da única coisa é a que sempre segurou o meu negócio. E o outro livro se chama The Personal MBA. Cara, é o teu MBA pessoal. E ele é uma faculdade, cara. É um MBA de negócios mesmo. Tem todos os pequenos pontos que você precisa entender de negócio, os principais princípios, as principais atividades para um negócio funcionar, para ele ser lucrativo, para ele ser bem gerido. Então, assim, é uma bíblia de negócios aquilo ali. Show.
Gestão do tempo, que é o calcanhar de Aquiles aí hoje. Produtividade, o que você gosta? Infelizmente, eu já citei a única coisa, que é o melhor livro... Para mim é esse que eu cito. É o melhor livro de gestão do tempo que tem de todos. Mas para indicar um outro de gestão do tempo, eu vou indicar um método GTD, a arte de fazer acontecer. Na verdade, eu vou indicar 2 de novo. E o essencialismo, você gosta? Eu gosto muito do essencialismo, mas eu acho que a única coisa já segura esse tema para mim. Então, o método GTD, ele não é 100% aplicável, na minha opinião. O nome do livro é A Arte de Fazer Acontecer. Mas o princípio dele é muito bom, que é você colocar tudo numa caixa de entrada e separar isso em listas para você executar. E o segundo livro se chama As 4 Disciplinas da Execução. É um baita livro de negócios e de gestão de tempo. Ele te ajuda a encontrar as tarefas que realmente importam. E eu vejo que a gente perde muito tempo com tarefas que não importam. Hoje eu digo assim, você deveria ter uma prioridade no dia e não múltiplas prioridades. Porque assim você faria aquela que importa primeiro. Fez aquela que importa primeiro, todo o resto é, vamos dizer assim, lucro. Porque a gente que tem negócio, nunca acaba o trabalho. A gente não consegue terminar o dia e falar, terminei. Não termina. Então, se você não bota uma prioridade e acaba com ela, você vai ficar sempre numa corridinha atrás do seu próprio rabo. E acho que as 4 disciplinas da execução ajudam nessa seleção. Já vou colocar na minha lista, mas é como você falou, para mim a única coisa também foi... Eu, Elton, quando eu fiz a minha transição aí, saí 17 anos da TV, você sair da CLT para começar a empreender, foi um desafio. E foram os livros também que fizeram parte. Eu lembro, eu fui muito autodidata ali. E um livro que fez muito sentido para mim, eu não sei se você gosta, mas é As 16 Leis do Sucesso. É de Jacob Petri. Ele fez uma releitura de Napoleão Hill. O Napoleão Hill é um pouco mais difícil ali para você ler lá 400 páginas, né, o que tem lá. E o Jacob fez essa releitura e depois eu tive a oportunidade de fazer uma mentoria com ele. O cara é super filosófico, assim, até mais difícil, sabe, de você entender. Mas ele trabalha muito o negócio relacionado a propósito. E me ajudou muito porque eu queria um negócio, como nós falamos todo o tempo aqui, de coerência. Eu queria um negócio que fizesse sentido, porque a minha saída é porque eu queria mais tempo com os meus filhos. Eu queria mais liberdade geográfica. Hoje eu estou aqui com você, estou trabalhando, mas daqui a pouco eu vou lá para o grupo de oração, vou levar os filhos na natação, no futebol. Sim. Então, esse livro, às vezes as pessoas até têm preconceito, né? As 16 leis. Você até citou o livro na Igreja das Escadas, eu já quero ler. A Escada do Paraíso. Mas eu falo que, às vezes, o olhar que você vai para aquilo é um método que o cara fez. Enfim, sobre negócios, eu gosto muito desse As 16 Leis. E a única coisa foi quando eu começava a fazer 1000 coisas, porque a gente que vem da comunicação e muitos outros perfis executores, comunicadores, acha que sabe fazer tudo sempre. Né? Sabe falar sobre tudo, sabe fazer tudo. E aí eu me via desperdiçando a energia. Então, hoje, eu uso, não sei o que você usa ali para se organizar, se é só a tecnologia. Para mim, o que funciona? Um flip chart. Eu tenho flip chart no meu escritório. E eu coloco lá, eu escrevo. Então, os meus filhos visualizam aquilo, o meu marido, e aí eles vão falando, e daí, já fez esse? Falo, então hoje a única coisa é o podcast. Então, tá lá. Então, eu gosto do visual. Além daqui da agenda do Google, você andar na rua, eu tenho ali, porque esse visual. Então, o livro, a única coisa está aqui, e as minhas únicas coisas. Qual a minha única coisa do mês? Qual a minha única coisa da semana? Então, quando Não, você muito fala... bom. Sabe que eu até... Tudo que eu tenho de compromisso com outras pessoas fica na minha agenda no Google. Mas a minha filosofia ela ficou muito simples depois de um tempo, que foi... Eu tenho que fazer uma coisa todo dia, que é criar conteúdo. Então eu vou pelo menos gravar um vídeo ou escrever um texto. Ah, sensacional. E é só isso que eu tenho que fazer. E aí todo o resto eu nem tenho listado, entendeu? Porque eu me concentro em fazer essa coisa. Isso eu tirei de um podcast que se chama How I Write. Esse é um podcast do David Perell. Ele entrevista caras que escrevem. Super legal. E tem um cara que ele entrevista que ele tem um perfil no Twitter que se chama The Cultural Tutor. É um perfil com mais de 1 milhão de seguidores. E todo dia ele faz um texto sobre algo cultural da história. E é um textão, assim, é muito bom. E aquele cara fala no podcast, ele fala o seguinte... Olha, eu acordo todo dia com uma missão. Escrever o meu post do Twitter. E é isso que eu tenho que fazer e todo o resto eu ignoro. E eu falei, isso faz muito sentido. Porque
o conteúdo é a única coisa que torna todo o resto mais fácil ou desnecessário no meu trabalho. É o vídeo que traz o meu cliente, é o vídeo que me ajuda a conseguir pensar sobre as minhas próprias coisas. Então, eu vou criar conteúdo. É isso que eu tenho como única coisa. Você já respondeu aí, eu ia te falar o que você pode comunicar, gente. Ficou aí essa mensagem, hein? O pode comunicar do Elton aí, hein, Elton? Todo dia, né? Um conteúdo, a única coisa. Eu acho que dá para colocar lá na bio, acrescentar, além da única empresa, a única pessoa e 1 milhão, um único conteúdo. Um único conteúdo é gostou? muito bom. Isso muito vende, bom. isso vende. Pode fazer, já geramos aqui o próximo conteúdo. O próximo conteúdo. Você fala, ó, isso aqui foi numa conversa com a Dani, hein? Ó, isso dá até o nome do curso. Mas olha, você sabe, isso é muito bom, porque eu falo para todo mundo, as principais coisas que foram me ajudando a melhorar a minha vida, ou vieram de um livro, ou vieram de uma conversa. O poder da conversa é muito grande. Por isso que eu falo, mentoria é a melhor coisa que tem para comprar. Eu compro mentoria adoidado. Eu também. Por quê? Porque eu preciso de alguma coisinha que sai daquela conversa. Entendeu? Perfeito. Eu não pago por todas aquelas horas. Eu pago para que, em algum momento, em alguma conversa, tem uma a gente sacada. tire uma sacada. E aquilo transforma tudo. E para isso a gente precisa o quê, né? Estar em movimento, estar aberto, ousar. Isso que eu falo que é ousar. Às vezes as pessoas ficam se pensando, ou lá, eu vou pagar 997, 3 mil, 5 mil. A gente não é mais criança para querer tudo, de tudo, né? Porque a criança que quer aproveitar tudo. É um insight. Então, é perfeito. Para quem está nos ouvindo ainda tem dúvida, vou fazer uma mentoria. É justamente isso, é um insight. Então, esse único conteúdo. Também. Um insight. É infinito. Tá infinito. Ó, dá o nome de um livro também, né? Um único conteúdo, além do... enfim, a gente vai ficar muito aqui, bom. muito bom. Aqui, para a gente finalizar essa parte do livro, sobre propósito, que é um assunto que eu gosto muito. O que você hoje aí... Pode ser até dos santos, que você falou um pouquinho, né? Que eu acho que eles têm um propósito. Sobre propósito, a gente indicaria infinitos livros aqui, mas eu vou me concentrar em 2 ou 3. O primeiro, sem dúvida nenhuma, é A Imitação de Cristo. Eu acho que é o livro que resume o que a gente tem que fazer na vida. E assim, eu falo... Tudo bem, tem pessoas que não têm a mesma religião ou a mesma crença, elas certamente aproveitariam aquilo ali, porque o que ele mostra na Imitação de Cristo é como você esquecer de si mesmo e viver pelos outros. E eu acho que isso resume a felicidade para todo mundo. Você pode perceber que os momentos mais felizes da tua vida, eles são momentos em que normalmente você esqueceu de você. E você viveu por alguma outra coisa. Então eu falo muito como pai. A gente que é pai, a gente sabe. Você ama teu filho? Amo meu filho, assim, eu faria tudo por ele e é tudo mesmo, entendeu? Tudo que eu faço é por ele. Quer um exemplo mais preciso de esquecer de você mesmo e fazer pelo outro? E vai dizer que eu não sou feliz fazendo as coisas pelo meu filho? Tu pode ficar estressado um dia ou outro, não sei o quê. Mas você continua acordando e trabalhando para fazer as coisas por eles. É impressionante. E o segundo livro, eu vou ter que indicar A Escada do Paraíso, que você falou, porque eu acho que é um baita de um resumo do nosso caminho até o nosso propósito. A Escada do Paraíso é um livro feito por São João Clímaco, ele é feito para monge. Então ele começa, parece que só coisa de monge, você tem que ser um eremita, ficar sozinho, coisa e tal. Só que a hora que você começa a andar naquilo, ele te mostra um caminho de construção de virtudes na sua vida. E, para mim, o nosso propósito está lá em Aristóteles, ele já acertou desde o começo. A gente nasceu para a beatitude, que é encontrar a verdade. Você não consegue não ir atrás da verdade. Então, assim, a nossa inteligência, ela quer sempre a verdade. E a nossa vontade está sempre nos empurrando para isso daí. Então, se a inteligência falar, ficar acordado até 5 da manhã na festa é bom, a tua vontade vai te guiar para ir para uma festa e ficar acordado até 5 da manhã. Ou seja, eu só errei o que é o bom. Porque ficar acordado às 5 da manhã numa festa não é bom. Agora, eu errei o que é o bom. Agora, se eu arrumo a minha inteligência e ela começa a dizer o que é bom de fato, a minha vontade vai me guiando para aquilo. Legal. E eu acho que a Escada do Paraíso, ela mostra isso. Imitação de Cristo e a Escada do Paraíso. Esses dois já são maravilhosos. Bom, e pra gente ir aí, encerrando, porque a gente ficaria aqui, né? Fernanda está ali, a gente ficaria aqui, Fer, até às 10 horas. Fácil. Aqui, eu tinha muita coisa.
Eu trouxe aqui, tá? O Ouse Brilhar, que é o meu primeiro livro. Ele é, sim, um livro voltado aí para mulheres. bom. Eu escrevi esse livro no feminino, né? Que Porque legal. foi quando eu estava vivendo isso. O Ouse Brilhar da CLT para a dona da própria vida. Então, é a minha história de saída da TV e como que eu consegui criar um negócio, deixar um trabalho reconhecido para trás, estruturei. Se você puder ler, eu vou ficar feliz. Sem Mas esse dúvida. livro aqui, Dona Milene, certo? É Tá para ótimo, ela, tá? muito Eu vou bom. depois autografar. E que Tá quando bom. alguém num podcast, numa entrevista, falar, o que eu vou ler de... Eu que não quero ficar na CLT, sou mulher. Lê o Ouse Brilhar, de Dani Mendes, tá? Que legal. Tá aí. Então, é com muita honra, né? Você que já leu tanto. Eu falei que é o meu terceiro filho, né? Depois do Theo e do Dante. E assim que eu estiver aí com o Ouse Comunicar em mãos, eu também vou te enviar, tá? Mas esse daí é um Excelente. presente aí Nossa, agradeço muito. para você, para a Milene aí, Que tá? legal, Dani. Que desse Muito obrigado. daí. Então, foi um prazer para mim ter você aqui. Gratidão por ter, né, topado aí a gente conversar. Como eu disse, ficaríamos horas, porque nem falamos ainda tudo do Next, mas na sua próxima volta a Maringá, a gente marca A gente marca um é. dia inteiro. Porque, diferente do único conteúdo, um único negócio, para nós, um único podcast não dá certo, entendeu? A Muito gente bom. precisa de mais, né? Excelente. Quer deixar aí o seu arroba, a sua mensagem final? Eu acho Pode que comunicar. Mas eu vou deixar um canal diferente. Eu vou deixar o meu canal do YouTube, que é Elton Isso. Luiz, porque aquilo ali tá preenchido de muito, muito, muito conteúdo do melhor que eu posso fazer. E eu acredito que lá tem muito mais coisas do que tem tido no meu Instagram hoje. E eu deixaria, inclusive, aproveitando que eu tô falando de YouTube e Instagram, essa mensagem de, se você tem vontade de construir um negócio, você precisa olhar para muitas coisas e às vezes fica uma confusão na tua cabeça. Na internet, você tem que olhar para a coisa que mais importa, que na minha opinião é o conteúdo. Então eu tenho que criar um conteúdo muito bom, o melhor que eu puder, numa boa frequência que eu conseguir. Quanto maior a frequência, melhor. Se eu puder fazer todo dia, eu faço todo dia. Mas eu tenho que criar um conteúdo que trabalhe para mim no longo prazo. Essa foi uma das coisas que eu descobri no começo de 2023, mais ou menos no finalzinho de 2022, que eu estava ignorando. É uma coisa óbvia que está sendo dita há muito tempo, mas que mudou completamente a chave para mim no meu negócio. Começar a criar o conteúdo que vai trabalhar para mim no longo prazo. O Story não trabalha para mim no longo prazo. Não, ele some 24 horas. O meu post no feed, ele também não trabalha para mim no longo prazo. As pessoas vão ver por alguns dias e acabou. Agora, um texto num blog, que as pessoas acham que ninguém mais lê, ele trabalha no longo prazo. E você lê blog. Todo mundo que pesquisa no Google acaba caindo num blog. Tudo que você pesquisa está em algum blog, você vai ler aquilo lá. Um vídeo no YouTube, ele trabalha para você no longo prazo. Eu tenho vídeo de 2018 que as pessoas veem até hoje, entendeu? Então, olhe para o seu trabalho e se pergunte, qual é a tarefa que quando eu executo, ela me gera juros compostos? Ela me gera frutos lá na frente. Essa é a tarefa que você tem que começar a fazer a partir de hoje. Talvez não te dê o resultado do curto prazo. Você vai ter que conciliar ela com uma outra tarefa do resultado imediato. Porque a gente vai precisar, talvez, do cliente de hoje e tudo mais. Mas quanto antes você começa essa, antes você se livra daquelas outras que são só as que desaparecem em 24 horas. Esse é o recado para quem está construindo um negócio. Amei. E tudo isso que você falou desde o início aí, né? Da coerência, de nós comunicarmos o que nós estamos fazendo, a pessoa não vai sofrer se ela pensar nesse conteúdo refletindo o que ela está vivendo hoje. Por exemplo, fazer um podcast aqui hoje. Eu poderia amanhã gerar um conteúdo contando essa história, não é? Porque quantas pessoas querem ter um programa ou querem ser entrevistadas? Minhas mentoradas agora há pouco estavam aqui pela primeira vez. Então, ali ele gera um conteúdo e automaticamente eu estou aqui. A pessoa pode ouvir lá na frente, daqui 2 anos, mas ela tem a ver com o meu produto, que é o Ouse Comunicar. Eu vou resumir numa frase que eu sempre falo em alguma versão variada dela, que é: o teu conteúdo online tem que ser reflexo da tua vida offline. Perfeito. É isso. Lindo. Pegou essa? O seu conteúdo online tem que ser reflexo da sua vida offline. Um conteúdo para amanhã, para mim e para você. Muito bom. Muito obrigado, Dani. Obrigada, muito obrigado pelo querido. convite. Prazer, tá? Não, que isso, que alegria. Eu agradeço, Elton, agradeço você que esteve aqui com a gente e que, a partir de hoje, comece a pensar na sua
única coisa, o seu único conteúdo dentro aí do seu negócio mais especial. Até mais para o nosso próximo Pode Ouse Comunicar. Tchau, tchau!